Olá, mulheres. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Aqui para mim agora, na hora que eu estou salvando, é boa tarde. E eu desejo que essa palavra te encontre num momento de paz, de bênção e num momento agradável, em que você dedica para estudar a palavra do Senhor e para meditar nos ensinos que ela nos traz, para nos guiar em sabedoria e em conhecimento, crescendo sempre até chegarmos à estatura e à medida do varão perfeito, que é o nosso desafio, é um grande desafio, mas se foi colocado para nós é porque é possível. Então a gente tem que continuar crescendo e buscando aprender cada vez mais na palavra do Senhor, para encontrarmos o discernimento e a sabedoria necessários para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, e como mulheres, como mães, esposas, filhas, profissionais, seja a posição que nós tivermos na sociedade, que nós tenhamos corações sábios para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Queria te convidar, então, a fechar os seus olhos e a orar, para que nós possamos buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos guiar nesse estudo e nos trazer ao conhecimento, ao entendimento, à nossa mente, aquilo que é preciso de mudança, de ajuste na minha vida, na sua vida, porque para cada um de nós ele fala de maneira objetiva, ele mostra, ele aponta a direção daquilo que é bem específico para mim e para você. O que ele fala comigo, ele não fala com você, o que ele fala com você, ele não fala comigo. Então, que esse estudo de hoje seja assim, seja vida, seja renovo, traga ensino e traga entendimento para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos de dedicar um tempo na nossa semana para estarmos estudando mulheres da Bíblia. Senhor Deus, nós sabemos que nada é por acaso. O Senhor sempre faz tudo com um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito específico. E nós sabemos que cada história, cada detalhe, cada coisa que aconteceu e que foi registrado tinha um fim. E um desses fins, com certeza, é que no futuro nós pudéssemos ter conhecimento daquilo que aconteceu e sabermos, Senhor Deus, discernir aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto e aquilo, Senhor Deus, que deve ser evitado, aquilo que traz juízo, aquilo que traz assolação, aquilo que traz desgraça. E nós queremos, Senhor Deus, nessa tarde, nesse dia, nessa noite, colocar diante do Senhor esse tempo de reflexão, Senhor Deus, e pedindo que o Senhor esteja falando comigo, com essa pessoa que está do outro lado também, Senhor Deus, trazendo discernimento, trazendo entendimento, para que possamos aprender com a Tua palavra mais uma vez. Quero te agradecer mais uma vez por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, e os versículos de 9 a 15, para estarmos estudando, sabe a história de quem? De Lídia. Ela é uma mulher especial no ministério de Paulo, e o tema do estudo de hoje é Lídia, uma empreendedora que servia a Jesus. Você vai conhecer um pouquinho da história dela e saber por que ela foi alguém tão importante na vida e no ministério de Paulo e da Igreja de Cristo, naquele período em que ela viveu, e porque nós temos que olhar para o exemplo dela e nos espelharmos nesse exemplo e quanto isso tem a ver com os nossos dias hoje. Vamos à leitura então. O texto de Atos diz o seguinte: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, então nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Tem mais uma menção de Lídia, de maneira bem específica a ela. No mesmo capítulo, lá no verso 40, se você estudar a história, você vai ver que depois que isso aconteceu, por uma situação em que Paulo trouxe livramento, expulsão de um espírito maligno, ele foi acusado na cidade, e os magistrados acabaram prendendo a ele, e depois disso, quando ele foi solto,
o texto fala no versículo 40 que, saindo da prisão, entrou na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Bom, Lídia foi uma das primeiras pessoas da Europa a receber o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ela e seus familiares aceitaram a Jesus e foram batizados, como a gente acabou de ler no texto. Isso aconteceu por volta do ano 50. Lídia morava numa cidade, como nós vimos no texto, chamada Filipos. E você deve lembrar dessa cidade porque nós temos uma carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipenses. Então, aqui estava começando o que aconteceu na cidade de Filipos, nesse momento aqui. Ele estava tendo, no meio da sua viagem missionária, indo para certo lugar, ele teve um sonho com um homem da Macedônia, que falava, passa para Macedônia, né? Ele estava pedindo socorro, pedindo pregação, pedindo a palavra de Deus. E aí Paulo atendeu aquele sonho, entendeu que era a direção de Deus. E quando ele chegou na Macedônia, a primeira cidade era uma colônia romana, era a cidade de Filipos, dentro da Macedônia. Hoje é Grécia, né? Uma região da Grécia, já pertencia àquele território. E aí, quando ele se reúne com um grupo de mulheres que estavam já orando, era uma mulher que servia ao Senhor, no caso Lídia e mais algumas outras mulheres, ele prega a palavra e ela creu no Senhor Jesus. Então, talvez ela era uma prosélita do judaísmo, que cria em Deus, mas ainda não tinha tido a compreensão do Senhor Jesus, por isso que ela creu e foi batizada. Bom, Tiatira, que é essa cidade de onde falam que o texto fala que Lídia veio, era uma cidade bem conhecida pela indústria de tingimento. Nós sabemos, já que na Idade Média, né, em história nós estudamos isso na escola, que os pigmentos sempre foram muito caros, especialmente o vermelho. Por isso o vermelho, o roxo, o púrpura, essas cores que variam entre o lilás, o roxo, o vermelho, alguns tons de azul, eram tons muito raros de se conseguir chegar em pontos de beleza, em pontos de tingimento completo. E os tecidos então eram caríssimos, por isso eram tecidos que falavam e ainda falam de cores reais, especialmente o púrpura, especialmente o carmesim, especialmente o vermelho, o roxo, né, o lilás, esses tons que variam entre o lilás e o vermelho, eles são tons que eram considerados tons reais, tons de reis. E Lídia trabalhava com púrpura, já não se sabe ao certo se ela era alguém que fazia tintura em tecidos ou se ela era alguém que trabalhava com tecidos realmente de púrpura. Mas era ou talvez ela tinha uma tecelagem que fazia a pintura dos tecidos também, não importa, mas ela era uma mulher vendedora de púrpura, né? Isso que o texto fala. Uma coisa bem interessante é que a púrpura era um pigmento caríssimo e tem alguns escritos, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e descobri que tinha um poeta romano do século I que menciona que Tiro era a região onde produzia essa substância, porque era uma substância produzida por, especialmente extração de pigmento de moluscos marinhos, era uma coisa complicada, artesanal, obviamente, e cara de fazer, o processo caro, e pela raridade também, pela dificuldade, caríssimo. E que um manto feito na tonalidade de púrpura, tingido em púrpura, ele chegava a custar 2.500 denários. Um denário era de um dia de trabalhador. Eu fiquei pensando, quanto será que isso custa? Né? Eu fui pesquisar um pouquinho, seria algo em torno de 80 mil reais, algo em torno de 16 mil dólares, quase 17 mil dólares. Um manto, eu até pesquisei, será que tem roupa nesse valor? Tem alguns vestidos de alguns grandes estilistas, especialmente vestidos de noivas, com pedrarias, né, caríssimos. São 2.500 denários. Também fui calcular quanto tempo se levaria para pagar, usando o salário completo, usando o salário mínimo por base, mesmo aqui da Flórida, que é 8 dólares e sei lá, 15, 17, não sei exatamente, por hora. Mas eu chequei esse valor para ter uma ideia mais ou menos. Ou o salário do Brasil, que também é 1.000 e pouquinho por mês, e são em torno de 7 anos trabalhando, quase 7 anos trabalhando para conseguir se pagar, isso sem desconto, sem tirar nada, descontar nada, usar nada. Trabalhando e dando o valor integral dos 12 meses de trabalho, trabalhando o mês inteiro para pagar o valor de uma capa de púrpura. Então, estou falando isso para dizer que era uma mulher que trabalhava com algo caro, que era uma mulher que era realmente uma empreendedora. Por isso eu coloquei que ela era uma empreendedora que servia a Jesus. Era alguém que tinha uma posição social provavelmente elevada
de destaque, né? A gente vê hoje as empresárias que trabalham com moda, que trabalham com tecidos luxuosos, que têm grandes boutiques. Eu lembrei de uma grande amiga, lembrei da Trindade, que se assistir esse estudo vai lembrar, porque ela também é uma mulher de Deus, uma pastora e uma profeta de Deus, e alguém que trabalha com tecidos caros, com lojas caras, em desfiles de moda e viaja pelo mundo e faz negociações caras, né? E atende um grupo grande de pessoas. Eu lembrei dela porque justamente também a loja dela sempre foi um ponto de pregação, sempre foi um lugar de encontro de pessoas para serem alcançadas pela salvação e para edificação. E me lembrei muito ao estudar a vida de Lídia, da história dessa minha amiga da minha família e pastora na nossa igreja no Brasil, pastora Trindade. Um grande abraço para você, Trim. Bom, o fato é que ela tinha condições sim de receber o apóstolo Paulo, seus companheiros que vieram com ele de viagem naquele momento, no futuro, como Lucas, Silas, Timóteo, talvez até outras pessoas também que participaram dessas viagens missionárias, depois para visitar a igreja em Filipos. Ela, então, tudo indica que ela não era uma pessoa materialista, embora ela fosse uma pessoa próspera, que mexia com algo que era de alto valor, né? O produto dela era de alto valor, de alto custo, era alguém que estava com os olhos voltados para as coisas de Deus, ela estava com uma atenção voltada para servir a Deus, ela estava ali naquele dia, ainda sem conhecer o Senhor Jesus, buscando a Deus, aliás, em oração, quando Paulo saiu. Então Deus enviou Paulo e seus companheiros estavam com ele ali, porque realmente a Macedônia tinha pessoas que estavam buscando a Deus, e como aconteceu com Cornélio, que orava, dava esmolas e procurava fazer tudo corretamente, e Deus enviou Pedro para estar pregando para ele, foi salvo ele e toda a sua família, foram batizados, cheios do Espírito Santo. Nesse momento a gente vê da mesma maneira Lídia, ali reunida com outras mulheres, orando, buscando a Deus e com o coração temente a Deus, como o texto fala, que ela era alguém temente a Deus, ela não se tornou naquele momento. Então ela, apesar de toda aquela estrutura, aquele negócio, aquele business, algo que era rentoso, lucrativo, mas com certeza trabalhoso, tomava do seu tempo, ela tinha um tempo dedicado, talvez uma judia prosélita, não sabemos porque ela era europeia, ela não era da Ásia, ela não pertencia a Israel, nós não sabemos, ela era de uma colônia romana, mas era uma prosélita que provavelmente servia ao Deus de Israel, mas ainda não tinha tido o entendimento, a revelação do Senhor Jesus. E Paulo é enviado para então pregar para aquelas pessoas, e ela é chamada de mãe da igreja na Europa. Olha que testemunho maravilhoso. Foi talvez a primeira cristã de toda a Europa que tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos, a Bíblia não menciona outros, existem soldados romanos, existem cortes romanas, mas Paulo foi para aquela região que era a entrada da Europa, que era um ponto importante, uma pessoa de comércio, alguém que tinha muitos contatos, e ela é reconhecida por muitos estudiosos como a primeira europeia a aceitar o Senhor Jesus e abrir a sua casa para a pregação do Evangelho. A Bíblia não fala quem eram a família de Lídia, não fala se era casada, se ela tinha filhos ou se ela tinha servos, mas fala que ela e a sua família creram no Senhor. E fala assim, depois de ser batizada junto com os da sua casa, ela então mostrou hospitalidade ao suplicar para Paulo, falou, se vocês acharem que eu sou digna, venham estar na minha casa. Né? O escritor de Atos fala que ela simplesmente os constrangeu a isso, então ela realmente insistiu com eles e falou assim, por favor, fiquem na minha casa, se eu sou digna, né, de receber vocês, eu talvez não tenha altura, né, espiritual, ou seja, alguém tão honrado, tão importante, eu acabei de conhecer a fé, mas para mim é uma honra muito grande ter vocês. Então isso mostra que os valores dela não estavam atrelados à posição que ela tinha social, à condição financeira que provavelmente ela tinha, às posses que ela tinha, mas o fato de reconhecer que aqueles homens eram príncipes de Deus, eram pessoas, na verdade, que Deus tinha enviado com o conhecimento da vida eterna. Quando nós olhamos para a história de Lídia, como nós podemos fazer essa associação com os nossos dias e pensar que ela era alguém que vivia num tempo antigo, num tempo distante, mas não distante das nossas atribuições como mulher, não distante das nossas atribuições como profissionais, como mulheres que trabalham, que se dedicam, muitas de nós, para a sua casa, para manter a casa em ordem, para fazer a comida, para lavar roupa, manter tudo organizado. Algumas têm assistentes, outras não têm assistentes, então precisa fazer tudo sozinhas. Não são todas as mulheres que trabalham. Existem aquelas que não trabalham secularmente, na verdade todas trabalham sim. Algumas não trabalham
em troca de salário, né? Porque elas ficam em casa, cuidam dos filhos, cuidam da casa, tem tanto trabalho, ou mais até do que aquelas que saem, que tem alguma assistente que pode ajudá-las em casa. E, de qualquer forma, todas nós temos muitas atribuições para fazer. Essa época em que nós vivemos é uma época em que nós somos estimuladas a ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente esposa, ou uma excelente filha, ou uma excelente aluna, ou alguém que cuida muito bem do corpo, tem uma alimentação excelente, tem um excelente desempenho profissional, carreira e tudo mais. Ou seja, tudo é tão excelente, tudo é tão grande para nós, que o desafio parece tão grande, né? E assim, tão difícil de ser alcançado, e a gente não consegue ter tempo para as coisas que são uma grande prioridade. Tempo para nós com Deus. E quando a gente consegue ter esse tempo para nós e para nós com Deus, ter tempo para dedicar o nosso tempo a pregar a palavra do Senhor, então fica muito comprometido. A gente não consegue colocar na agenda um tempo para poder receber pessoas na nossa casa ou no nosso negócio, como essa pessoa que eu mencionei, a Trindade, a loja dela sempre foi, ao longo de muitos anos, nesses, acho que quase 30 anos que eu a conheço, um ponto de pregação, um lugar em que as pessoas vêm fora do horário de funcionamento para poder estudar a palavra de Deus, para receber conhecimento do Senhor, porque isso exige tempo, isso exige dedicação. E quando a gente olha para a Lídia, isso que eu queria dizer, nós podemos pensar assim, será que uma mulher como essa tem tempo de fazer isso? Hoje nós temos muitas facilidades, a gente tem micro-ondas, a gente tem panelas elétricas, a gente tem máquina de lavar, a gente tem chuveiro elétrico, água encanada, nós temos tudo ao nosso dispor. Naquele tempo não era assim, naquele tempo a água não era encanada, talvez ela fosse canalizada, mas não era como nós temos torneiras, água quente, água fria. Certamente não havia máquina de lavar roupa, certamente não havia micro-ondas, né? Os animais, eles eram mortos, sacrificados, tinha que ser limpo, tinha que tirar a pena das aves, tirar o couro da carne, não sei como era vendido, mas era muito mais complicado. Não se tinha carros, né? Se andava talvez de cavalo, talvez andava naquela liteira em que você era carregado, isso para algumas coisas muito especiais, charrete, mas o que não se compara, né? As viagens eram de barco, eram viagens muito mais longas, vindo de uma cidade para outra. Não era como hoje, nós usamos avião, usamos carro, temos trens, temos ônibus, tudo é muito mais rápido. E mesmo nesse ritmo de vida, tinha que buscar água num poço, de buscar água numa fonte, de ter que caminhar muitas horas durante o dia, de não ter os recursos que nós temos para nos proteger do tempo, ou da eletricidade que nos facilita tantas coisas, ainda assim, com um trabalho maior para manter sua rotina funcionando, ainda assim Lídia era uma pregadora da palavra. Tudo indica que a casa dela foi a casa onde iniciou a primeira igreja. E isso é incrível, porque quando nós pensamos nisso, nós podemos pensar como uma mulher com uma atribuição tão grande podia iniciar uma igreja na sua casa. Então eu queria te levar a pensar e refletir junto comigo quais são as desculpas que muitas vezes nós usamos para achar que nós não temos tempo. Porque são desculpas. Nós somos craques em encontrar desculpas, em justificativas. Nós somos craques em encontrar boas razões para não ter tempo para as coisas de Deus. Seja ler a Bíblia, seja orar, seja fazer o culto doméstico, seja ter um tempo com o marido de oração, se isso é possível, se você é casada, se você tem um esposo cristão que se dispõe a sentar com você para estar orando, ou filhos ainda em fase de formação em que você pode sentar com eles e estudar a palavra de Deus. A gente sempre está buscando fazer outras coisas, encontrando prioridades mais importantes do que essas coisas que são essenciais para a nossa fé. Algumas pessoas dizem assim, quando eu tiver tempo, eu gostaria tanto de ter mais tempo. Quando eu tiver mais tempo, quando eu ficar mais velha, talvez tiver parado um pouco essa coisa mais de trabalhar correndo, de não precisar mais trabalhar tanto, né? E aí talvez eu tenha envelhecido já, talvez não tenha mais tanto tempo. Tem um texto em Eclesiastes que eu queria mencionar, que foi um texto que me ocorreu quando eu estava pensando sobre essas coisas, e se encontra no capítulo 12, o versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes, e diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. A gente costuma pensar que lá no futuro a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. E esquece que no futuro, primeiro ele não chegou ainda, a gente não sabe nem se a gente vai chegar lá. E no futuro a gente não vai ter mais a mesma força, a mesma disposição, a mesma energia.
A gente tem que dedicar ao Senhor o melhor da nossa vida, o melhor da nossa juventude, do nosso tempo, do nosso vigor. Algumas pessoas pensam, mas eu já passei da idade, já estou velha, já não vou conseguir mais fazer tudo aquilo que eu gostaria. Mas tem mais um texto que fala, lá em Isaías, capítulo 40, e versículo 31, diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, mesmo na sua velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. A palavra de Deus nos assegura isso. Aquele que dedica a sua vida ao Senhor durante toda ela, não preocupado de quando tiver tempo eu vou dedicar, na verdade está dando prioridade agora, ele vai continuar tendo energia, vai continuar tendo vigor. Mas aquele que pensa assim, lá na frente, lá no futuro, se eu tiver tempo, se eu tiver oportunidade, quem sabe eu consigo me dedicar, porque é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E você não vai ter esse vigor, nem vai ter essa disposição, porque não é, na verdade, uma boa desculpa. Na verdade, é algo que está camuflando que no seu coração não existe a prioridade certa. Nem agora, nem nunca vai acontecer. É uma questão de decidir, de colocar as prioridades de uma maneira bem estabelecida e colocar em ordem o que é mais importante para você. Lídia não apenas convidou Paulo e os que estavam com ele para ficar na sua casa, mas provavelmente ela transformou a sua casa na primeira igreja que existiu ali em Filipos. E esse foi um grande passo dado por Lídia, porque quando a gente pensa em igreja reunindo na casa, talvez a gente pode pensar, são pessoas que vão entrar aqui, são pessoas que vão pisar aqui, né? Vão entrar com os pés sujos, vão tirar minha privacidade. Eu vou ter que todas as semanas, naquele horário, receber aquelas pessoas, vão usar os meus banheiros, as crianças podem mexer nos meus enfeites, podem quebrar alguma coisa. Então, percebe como é invasivo quando você abre espaço para outras pessoas, para se dispor a ajudá-los, para receber na sua casa, para ensiná-los. E isso tira de você coisas que você talvez queira guardar como seu privado. E talvez seja um pouco de egoísmo pensar dessa forma. Não estou falando que você tem que abrir sua casa para abrir uma igreja, não estou dizendo isso. Mas estou mostrando que como nós, muitas vezes, colocamos a prioridade naquilo que nos traz conforto, segurança, controle da situação, e a gente fica mascarando, tentando demonstrar que, não, porque eu não tenho tempo. Estou querendo mostrar que como Lídia, naquela época, naquele tempo, com muitas outras dificuldades de distância, de locomoção, de acesso à tecnologia zero, que nós temos hoje acesso à tecnologia, a gente procura uma receita ali no nosso celular, que hoje é um computador, né, e prepara um prato que a gente descongela no micro-ondas, que a gente já comprou limpo, sem pele, sem pena, sem ossos, né? Geralmente a gente já compra já tudo já bem preparadinho, os temperos estão todos ali à mão, você só joga, quase não tem nem que manipular mais o alimento, e aí põe numa air fryer da vida, um forno, e aí você vai fazendo outra coisa e o alimento fica pronto. Então não tem comparação a nossa rotina com a rotina de uma pessoa como ela, por exemplo, que eu estou mencionando nesse dia, para dizer que nós devemos saber colocar as prioridades certas, e devemos saber se nós estamos realmente conseguindo colocar a nossa agenda, nossa schedule, nossa organização da nossa vida de uma maneira em que Deus tem a prioridade, porque Ele sim é a prioridade. Eu queria te desafiar, então, a olhar para a sua vida e a pensar qual lugar que você tem dado para Deus na sua rotina, qual lugar que você tem dado para Deus na sua vida de uma maneira geral, na sua família, no seu tempo de oração, tempo de leitura da palavra, meditação, e na pregação da palavra, porque o Senhor Jesus deixou para nós um desafio, que é o ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e aí sim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20 é a grande comissão. Esse desafio é um desafio para mim e para você, não é um desafio criacional, nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor, como nós aprendemos em Efésios 1:5, esse é o nosso propósito, adorar, servir ao Senhor, estar com Ele, buscar a presença dEle, comunhão com Ele, mas o nosso, a ordem, o propósito
de nós permanecermos na terra após conhecermos ao Senhor Jesus é alcançar pessoas com a mensagem de salvação. E o quanto nós temos nos disposto a fazer a nossa parte. Quanto você tem se disposto a dedicar tempo, não apenas para você, que é necessário, muitas vezes isso também tem sido negligenciado, mas também de compartilhar com aqueles que precisam. Foi isso que aconteceu com Lídia. Ela deu prioridade para Deus, ela recebeu o Senhor Jesus na sua vida e ela abriu a sua casa. Ela abriu o seu lar para ser um ponto de pregação, um lugar onde a palavra de Deus era pregada. É isso que eu quero te desafiar a pensar e a analisar se na sua vida também tem sido dessa forma e quais são as prioridades que você tem dado às coisas de Deus. Que o Espírito Santo mostre para você aquilo que ainda precisa ser mudado, porque eu sei que todos nós caminhamos um pouquinho por dia, mas não podemos parar, porque a cada dia nós vamos continuar caminhando, sempre buscando chegar no alto da montanha. E lembrando que o nosso alvo é alcançar a estatura e a medida do varão perfeito que é o Senhor Jesus. Tá bem? Vamos orar então. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela palavra desse dia, por esse desafio tão grande para nós, que é deixada por uma mulher de tantos séculos atrás, mas que tinha uma vida tão parecida com a nossa, de empreendedora, de trabalhadora, de alguém que trabalhava com muitas outras mulheres ou com muitas outras pessoas, mas que sabia dar prioridade para o tempo com o Senhor, com o tempo de oração, que abriu a sua casa para a pregação do Evangelho, Senhor Deus, e que se tornou talvez uma das primeiras líderes na Europa da Igreja de Cristo. E nós queremos te agradecer porque exemplos como esse nos desafiam, Senhor, a olhar para a nossa rotina, a olhar, Senhor, para a nossa vida, nossa maneira de viver e pensarmos, Senhor Deus, o quanto nós ainda temos sido egoístas e como nós podemos nos adaptar, como nós podemos nos ajustar para colocar as coisas na prioridade certa e dedicarmos tempo para cumprir o nosso chamado, que é o ID, Senhor Jesus Cristo. Não nos dedicando para ir a algum lugar, mas enquanto estamos indo, fazendo, Senhor Deus, o nosso trabalho e ao mesmo tempo pregando no nosso modo de viver, anunciando a Tua palavra enquanto estamos, Senhor Deus, caminhando, vivendo, trabalhando, estudando, Senhor Deus, vivendo em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor Deus, a nossa posição e alcançar os corações sábios. Eu oro a Ti e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e uma boa tarde. Até a próxima semana. Deus te abençoe. Até a próxima semana.